tem muita inovação em tecnologias para a transição energética e para uma transição energética mais Para justa. que o Brasil seja um país altamente inovador, é um país que tem que promover cultura tecnológica. Então, a gente parte do princípio que é algo construído em colaboração, sejam empresas, instituições de ensino, setor público também. Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a Deu Química, o nosso podcast do ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF. Aqui nesse podcast a gente traz conteúdos relevantes que conectam o ecossistema de inovação e as novas tendências. E neste episódio, nesta série, na verdade, e nesse episódio especialmente, vamos falar de um tema mega relevante que é a transição energética, assim, sobre tudo, queremos saber um pouco mais sobre isso, o que está acontecendo, como vai evoluir, e para isso temos uns convidados de luxo, sim? Eu sou Ornella, eu sou responsável aqui pelo ONONO e tenho esse privilégio de estar hostando hoje, junto com Helenita Salles, do Impact Hub, e com Leonardo Freitas, da Siemens, que são dois especialistas entre inovação e temas de energia e de transição energética, então acho que todos vamos conseguir aprender muito por aqui. Eu gostaria, além da apresentação tradicional, nós não queremos aqui fazer a lista de trajetória especificamente, obviamente que sim, mas conhecer um pouco mais sobre vocês, o que vocês fazem e como chegaram a trabalhar com esse tema de inovação aberta, transição energética e como conectamos isso aqui no dia a dia. Helenita, vamos começar com você? Claro, perfeito. Oi, pessoal, eu sou a Helenita, muito feliz aqui de estar com vocês. No momento, eu atuo no Impact Hub no setor do Hub Scala, que a gente tem vertentes, Hub Scala, que atua com aceleração, inovação aberta e governo, principalmente com gestão de comunidades e inovação, programas de aceleração de startups, de empreendedoras, e é desse lugar de fala que eu venho. Venho muito também na perspectiva de compartilhar um pouco dessa importância de conectar os setores. Cheguei aqui porque também sou cientista e mobilizadora socioambiental, sou da pauta da sustentabilidade, e assim como a sustentabilidade é transversal, minha carreira também então migrei muito, tanto de parte de coworking físico, do Impact Hub também, quanto para a parte de inovação agora, porque eu me vejo muito explorando esses diferentes locais, conectando tanto a minha experiência que expertise, e também contribuindo para o ecossistema com essa outra visão, ou uma visão que não é tão comum de se ver nesses espaços de inovação. Então, veio desse lugar de fala também. Feliz de estar aqui com vocês. E quer contar um pouquinho mais sobre o que é o Impact Hub, para quem não conhece? É um pouco complexo explicar, porque o Hub ele tem vários espaços ao redor do mundo, cada um é focado em uma necessidade local ou para a sua comunidade. Então, tem essa liberdade de gestão entre as unidades, mas a gente também tem a questão de se conectar enquanto rede para fortalecer, assim como a Inovação Aberta se propõe, né, a fortalecer em rede, a gente se propõe fortalecer com os nossos hubs ao redor do mundo. No Brasil, a gente tem, se eu não me engano, a gente está em 8 cidades, venho representando o Impact Hub São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. Então, se quiserem saber mais, procurem a gente nas redes sociais também. Excelente. E antes de passar ao Leo, para vocês saberem, o Impact Hub foi não sei se você sabia disso, mas foi um dos que nos apoiou muito na criação do ONONO. A gente fez isso em trabalho colaborativo com os Massa. colaboradores e quem trouxe a metodologia de conectar para impacto foi o Impact Hub. Então, É algo que a gente é meio que pioneiro, né? Conectar ecossistemas, criar e gerir comunidades. Então, feliz de saber, eu não sabia. Feliz de saber que a gente tem uma sementinha aqui também. então já sabem. E Leo, você, conta um pouco pra gente o que está fazendo na Siemens e como chegou até aqui. Ah, legal. Bom, primeira coisa eu gostaria de agradecer vocês, né, pelo convite, que eu sinto honrado de estar aqui junto com vocês. Gosto bastante de falar desse tema. Eu trabalho na Siemens já há alguns anos, aí uns 5 anos mais ou menos, então eu tenho uma experiência bastante grande em empresas de tecnologia, né? Então eu venho desse ramo de tecnologia, então essa questão de inovação sempre teve junto na minha carreira. Mais especificamente, eu me dediquei ao tema de inovação quando eu fiz meu mestrado. Eu fiz um mestrado acadêmico lá na Universidade Estadual do Ceará e que o meu tema era inovação. Então foi ali que eu me aprofundei um pouco mais em inovação,
academicamente no tema, e já mais a minha experiência que eu tinha, essa experiência de mercado. E como eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, então essa questão de transição energética, eficiência, isso sempre fez parte da minha carreira como um todo. Então eu sempre tive muito dentro desse tipo de mercado. Na Siemens, atualmente, eu sou responsável pelos negócios de hidrogênio dentro de uma unidade de negócio da Siemens que chama DIFA, que é uma unidade de automação. Eu respondo para a América Latina, então da México para baixo, dentro do mercado de hidrogênio é comigo. Então, estou envolvido em todos os projetos que a gente tem aí. E, obviamente, eu também faço parte de um que se chama COC, que é um Centro de Competência do Hidrogênio, que a Siemens desenvolveu, que fica na Alemanha, e eu respondo para a Alemanha também nesse quesito. Então, acabo tendo muito envolvimento com o mercado, com várias iniciativas, e eu acho que essa é uma pauta extremamente importante, extremamente válida, porque se a gente quer ter um futuro no planeta, a gente precisa pensar em diminuir os impactos humanos no planeta, né? Então, para que a gente tenha aí uma sustentabilidade para as próximas gerações. Então, eu sou muito empolgado com esse tema e sempre trabalhei nisso. Então, essa questão de promover eficiência justamente é reduzir pegada de carbono, é melhorar os processos para que você consiga atender a máximo de pessoas usando o mínimo possível, né? Exato. E aí tem, primeiro, várias coisas, né? Super bom que você tenha esse contato também direto com a Alemanha para poder trazer esse olhar do mercado sul-americano, que Sim. tão promissor nessas tecnologias e está evoluindo tanto, e também conectar com o que tem daí. E pensando também, o impacto tem a ver um pouco com comportamento, mas aqui queremos falar muito mais de tecnologias, né? E justamente tem muita inovação em tecnologias para transição energética e para uma transição energética mais justa, que depois podemos falar com você sobre isso. Mas queria que você nos contasse um pouco sobre como consideram que essas novas tecnologias estão mudando o setor energético e se quer comentar alguns exemplos da sua operação. Então, desde que o mundo é mundo, nós trabalhamos nessa questão de melhoria na utilização de fontes de energia. E aí, quando a gente fala energia, não é só energia elétrica, é energia como um todo. Então, se você pegar na história aí da humanidade, você vai começar a ver que as primeiras fontes e máquinas funcionavam a vapor. Então, você usava a fonte de energia carvão, e aquilo ali foi se constatado muito ineficiente, e você foi migrando ela para derivados de petróleo, depois com o nascimento da energia elétrica. Então, o mundo sempre trabalhou nessa questão de otimização de fontes geradoras de energia. Agora, você consegue trabalhar nisso em dois aspectos. Então, você pode ter o aspecto que é qual o impacto que aquela fonte de energia traz para a natureza, de maneira geral, que é a pegada que a gente está hoje, e também como que aquela fonte pode ser otimizada para que você utilize o mínimo possível. Porque mesmo que você tenha uma fonte que não tenha grandes impactos naturais, é sempre bom você utilizar pouco, porque você tem que lembrar que o mundo é grande, muitas pessoas não têm energia, então se você consegue otimizar, mais pessoas usarão, então você consegue mitigar nisso. Então, eu enxergo exatamente dessa maneira. Então, são esses dois moldes hoje, principalmente com esse mercado do hidrogênio surgindo bastante forte, mercado de fontes renováveis também surgindo bastante fortes, eles vêm primeiro nesse aspecto ambiental da coisa, né? Então, reduzir pegada de carbono, principalmente gás do efeito estufa, porque nós precisamos garantir o mundo para o futuro. Não adianta a gente extrair tudo hoje e amanhã não ter mais aonde viver, né? Então, isso é muito importante. E um outro ponto importante é trabalhar na otimização dessas fontes. Por exemplo, eu sou da Siemens, que é uma empresa de automação e de automação de processo e automação de energia, em que o nosso foco grande a gente faz em reduzir a utilização de energia. Vou dar um exemplo, eu sei que aqui ninguém é técnico, mas se você pegasse, por exemplo, um painel elétrico aí há uns 40, 50 anos atrás. Aliás, eu estava numa fábrica na semana passada que está fazendo exatamente isso. Pensa só um guarda-roupa
era para rodar uma linha. Pensa só, 5 guarda-roupas um do lado do outro, um monte de componente, um monte De de tamanho, energia. né? De De tamanho, tamanho. ok. Pensa só, 5 guarda-roupas para rodar uma linha. Hoje, a gente consegue rodar esta linha com um pequeno, um armário, uma porta de um armário, você consegue fazer exatamente a mesma coisa. Então, essa que é a ideia de trabalhar em otimização, melhoria, redução dos impactos e, obviamente, investindo em fontes renováveis. Perfeito, acho que ficou super claro, né, como esse tema da transição e também da eficiência energética, que Sim, acho que não exato. falamos do conceito, mas estava por trás de tudo que Exatamente. você estava comentando. E imagino que também, assim como você comentou na história, muito foi por necessidade, mas Uhum. depois também tem alguns gatilhos que ajudam a sistematizar isso e a trazer isso de uma forma mais forte no mercado, né? E aí pensando em como desenvolver isso um pouco mais, vem o conceito da inovação aberta, em termos de parcerias, relacionamentos e como isso ajuda, não só aí, Helenita, você que é expert nesse tema, ajuda a trazer, a desenvolver novas soluções, mas também a ter uma adopção maior ou melhor, das soluções. O que você acha? Perfeito. No quesito de inovação aberta, né, a gente parte do princípio que é algo que é construído de forma coletiva. A gente tem um modelo tradicional, que a empresa foca muito mais no interno, mas tem a inovação aberta, não quer dizer que a tradicional é ruim, a inovação aberta é apenas mais uma opção para um modelo, uma possibilidade futura, levando em consideração que o futuro está aí urgente. Às vezes a gente precisa de algo para o presente também, né? Porque tudo está acontecendo. Meus vizinhos no Rio Grande do Sul, por exemplo, passaram por um desastre climático. Então, a gente parte do princípio que é algo construído em colaboração, sejam empresas, instituições de ensino, setor público também. Então, é muito desse princípio de se conectar e construir esse ecossistema. Então, as novas tecnologias partem muito também dessas plataformas de inovação, modelo também de incubadora e aceleradora, que é, por exemplo, na área que eu atuo, do Impact Hub, que a gente trabalha na aceleração de negócios de impacto, também com um vínculo com a inovação aberta, com essa conexão em redes. Por exemplo, a gente tem muita conexão com... Eu me conectei muito com a questão das urgências, também porque a gente tem exemplos dentro de alguns programas que a gente desenvolveu que atuam muito com essa questão de não precisamos explorar mais o que está sendo degradado, podemos utilizar o que a gente tem, o que a gente gera de resíduo também para conseguir gerar uma nova energia, hidrogênio verde, biogás, etc. E eu tenho visto muito uma constância assim, com questão de gestão de resíduos para geração de energia. Tem algumas startups que a gente acelerou que fazem atuação disso também. Tem a Quanta Energy, por exemplo, que ela também, inclusive, participou do Inovativa de Impacto Socioambiental, que é outro ecossistema que a gente também co-executou junto com a Fundação CERT e a ABS Startups. Então, a gente parte muito desse princípio e identifica nesse ecossistema essas possibilidades de amplificar também essas novas versões de presente e futuro que são tão urgentes na nossa realidade também. É legal quando você comenta esses casos, né? Como realmente é imprescindível poder fazer essas conexões para gerar algo que se permaneça no tempo e consiga chegar a outros lugares onde realmente é urgente, né? E pensando no caso da Siemens, aí falamos dos empreendimentos de impacto, mas no caso da Siemens, como faz? Porque vocês são super especialistas no tema e têm desenvolvimentos super de vanguarda, mas como vocês fazem essa abertura ou essa colaboração para novos desenvolvimentos? Ou mesmo para entender as dores Sim, dos exato. clientes e potenciais? Porque assim, inovar é risco, né? Assim, não tem. Só que não inovar é certeza de falência. Essa que é a verdade. No setor, e principalmente quando a gente fala de setor de alta tecnologia. Você precisa inovar. A inovação, nem sempre os investimentos de inovação você consegue ter o resultado financeiro um para um deles. Ao investir aqui, tive o resultado aqui. Muitas das vezes você investe em uma coisa e tem um terceiro resultado, como
digamos assim, como efeito A colateral daquele externalidade positiva. Né? Exatamente, é bem interessante esse mundo de inovação. E aí a inovação aberta, ela ajuda no quê? Mitigar riscos e inclusive colocar mais cabeças para pensar. Ninguém é bom sozinho, né? Então isso daí é um negócio muito interessante e que inovação aberta traz mais insights. As pessoas com experiências diferentes, com empresas diferentes, em ramos diferentes, conseguem colaborar muito mais. A Siemens, ela promove isso, já é do negócio. Por quê? Quando você está... Eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora. O setor de hidrogênio, é um setor que está surgindo, e tem um equipamento que é um gerador de hidrogênio. Basicamente, geração de hidrogênio, você pega a água, coloca um positivo e um negativo, ele borbulha a água, sai hidrogênio ali. Dali você filtra, esse equipamento chama eletrolisador. O eletrolisador tem uma parte mecânica dele que é um monte de chapinha, positiva e negativa, e faz um sanduíche de chapinha. O problema é que nenhum stack desse tem, sei lá, centenas de chapinhas dessas. Se uma chapinha dessa der problema, o seu eletrolisador terá problema. Então, por exemplo, a Siemens observando isso e vendo isso, trabalhando próximo a parceiros, empresas que fabricam eletrolisador, ela desenvolveu uma solução de medição de chapinha por chapinha que você consegue ver tensão mecânica, tensão elétrica, corrente. Você consegue pegar todos os dados e dar a vida útil daquilo ali. E aí você, ou seja, isso é trabalhar para que o seu desenvolvimento seja eficiente. Então, assim mesmo, ela promove isso no natural, porque já faz parte do dia a dia, como a gente lida com tecnologia, trabalhar assim. Mas, fora isso, ela também tem muita parceria com instituições de ensino, Senai, universidades, tanto estadual quanto universidades federais, Brasil e fora do Brasil, promove hackathons, coloca lá um tema e traz um monte de gente daquela área para poder estar debatendo e trazendo ideias novas. Então, isso faz parte do DNA. A gente tem muitas formas de entrar, né, e de inovar, e aí, aonde esse esforço é concentrado, já falei que a questão de inovação é risco. Então, nos locais em que a gente consegue ter um público que tem um conhecimento tecnológico legal, ou seja, o país que acaba ajudando a trazer mais tecnologia, ali vai ter mais inovação, entendeu? Tem um negócio de inovação que é bem legal. E se eu estiver falando muito, você Ai, interrompe, não, tá? estou adorando. Aqui, quase que Porque, tomando nota. porque assim, tem um negócio de inovação que chama conhecimento tácito, que depende muito de um conhecimento que você não consegue escrever, expressar. Esse conhecimento tácito ele é muito influenciado pela experiência que as pessoas têm. Então, se você, por exemplo, para que o Brasil seja um país altamente inovador, é um país que tem que promover cultura tecnológica, tem que promover. As pessoas precisam ter digamos assim, contato com a tecnologia, mesmo que a princípio essa tecnologia não seja desenvolvida no Brasil, mas tendo contato com essa tecnologia, o futuro faz com que ela seja desenvolvida no país, entendeu? E eu sou muito assim entusiasta disso e eu sempre gosto de falar disso porque eu acho necessário. Eu acho que infelizmente aqui no Brasil a gente tem isso é razões históricas, tá? Isso daí é razão histórica. Você pegar toda como funciona o sistema tributário brasileiro, que cobra mais imposto sobre aquilo que tem mais tecnologia, isso dificulta o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Então é um conjunto de coisas que não é de um governo, não tem nada a ver com isso. Isso é histórico do Brasil, que eu acho que tem que mudar urgente. Eu estou vendo algumas iniciativas e espero que essas iniciativas vão para frente. Mas sabe que aí estamos entrando no tema da próxima pergunta. Eu queria parar um segundo para isso que você contou da cultura tecnológica como um habilitador, né? Sim. Então, quais são esses habilitadores? O ter repertório para poder justamente trazer mais esse tema. E essas iniciativas que você contou não são só muito boas em termos da dor que resolvem, senão como você faz experimentar mais as pessoas com as tecnologias, né? Que depois também vão entender mais o custo e como fazer isso mais aderente para a sociedade. Agora vem essa outra parte, né? Porque o objetivo é muito legal, mas sabemos que hoje é um desafio. Como esse momento deve ter sido, como você comentou no começo. Mas
Quais vocês veem como os maiores desafios para implementar iniciativas de inovação aberta no setor energético? Ou melhor dito, quais são os desafios que conseguimos resolver um pouco mais com iniciativas de inovação aberta? Eu tenho entendido muito nesse ecossistema que, complementando parte do que o colega também falou, seriam principalmente as dificuldades de conectar e entender essas diferentes visões e diferentes atores. O nosso ecossistema está muito acostumado a uma visão única do seu próprio negócio, da sua própria instituição. Então, quando se junta diferentes modelos, diferentes atores do ecossistema, é muito difícil entender que todo mundo está ali para um objetivo único, que não existe uma única rota, não existe uma única fórmula, e existem modos possíveis de chegar numa solução. Então, entender que essa sinergia, a questão do ego também acaba acontecendo, de querer ser disruptivo, o primeiro, o único. Não, vamos construir algo juntos para que o objetivo de um futuro, de um presente, que é tão urgente, seja atingido, de uma solução, de uma tecnologia, de uma inovação. Também que tem a questão da burocracia, a cultura também organizacional, que linka isso também bastante, nessa questão das sinergias e conexões entre as empresas e ecossistemas, que tudo é muito disruptivo. Então, o que é muito disruptivo, muito estranho, muito novo, muito inovador, causa essa estranheza. Então, assusta, causa receio, às vezes não consegue investidor para conseguir aplicar essa inovação. Por isso que a gente também acaba vendo outras possibilidades em outros países. Por exemplo, no Impact Hub, a gente teve o IdeaGov, que é uma parceria que foi com o governo do estado de São Paulo. A gente fez aceleração de 20, na segunda edição, né, que a gente teve a atuação de Net Zero 2050. A gente teve a aceleração de 20 negócios do Brasil e 15 do Reino Unido, que foi uma parceria com o governo do Reino Unido. Então, construímos essa sinergia entre as diferentes culturas e necessidades para um tema em comum e urgente para a nossa realidade. Essa questão, a questão da inovação aberta, ela depende muito, e aí eu sempre gosto de dividir as coisas, porque assim, a gente tem a questão organizacional, igual a Siemens como empresa, a BASF como empresa, elas vão ter os seus objetivos de inovação, ninguém investe assim, eu vou investir para descobrir, sei lá, uma forma de melhorar a reprodução do pinguim. Se a sua empresa for desse ramo, tudo bem. Se não for, ela não vai investir. Então, ela vai investir naquilo que vai dar retorno para ela. Obviamente, a gente vai ter empresas de diversos ramos e tal. Então, meio que cria um ambiente de inovação quando você incentiva que esses atores isoladamente trabalhem. Porém, de novo, o foco da empresa é sempre para suas necessidades. Quando você está pensando mais a nível de país, o que você precisa? Infraestrutura governamental que incentive isso, não dependendo única e exclusivamente de empresa. Então, eu acho que tem que ter programas que já tem muitos programas que eles incentivam desenvolvimento de inovação dentro das empresas, por exemplo, Lei do Bem, algumas leis desse jeito, que incentivam as empresas, mas eu acho que também tem que ter coisa visando a sociedade. Por isso que eu falo da questão do contato com tecnologia, esse tipo de coisa, que é justamente para incentivar que essa inovação ela transborde as empresas e também chegue à sociedade de maneira geral, às pessoas pensando como que eu faço o que eu faço hoje de maneira melhor, que venha impactar menos a minha comunidade, a minha cidade, entendeu? O meu país. Então, isso que para mim seria um círculo virtuoso de uma inovação, quando a gente consegue transformar isso numa cultura do país, né? Então, eu acho bem legal. E aí, eu vou aproveitar porque, Lenita, vocês têm muitos casos com isso. Como vocês veem esse tipo de adopção ou processo para trazer isso mais para o impacto na sociedade? Integrar, né, a tecnologia com o econômico, com o impacto na sociedade. Sim, como o Impact Hub ele tem várias frentes de atuação e a essência na gestão de comunidade dessa criação de relações e escutar o outro, entender o que o outro precisa e como isso pode contribuir, a gente vê muito potencial nessa construção de ecossistemas, conseguindo conectar diferentes atores. Meio que seria o nosso produto,
também, enquanto gestão de comunidade, conseguir ouvir os dois lados, conectar os dois lados, porque para além dos programas, a gente tem espaços físicos com empreendedores que estão na ponta também, que a gente atua com organizações da sociedade civil para construir projetos. Então, a gente tem muito essa essência de todos. A gente se nutre muito de todas as potências, da pluralidade da nossa sociedade. Então, é muito orgânico para a gente conseguir conectar isso. Tem a dificuldade constante de mostrar para a sociedade que o que a gente está fazendo faz sentido, principalmente pela linguagem que às vezes utiliza. Então, a gente utiliza a questão de tradução também dos termos, tornar tudo mais acessível e conectado, adaptar um conceito à nova realidade, à realidade que aquela pessoa vive, porque muitas vezes, algo que a gente está tentando inovar, alguém já vive isso na rotina, tem um conhecimento, um saber ancestral que poderia contribuir também com essa nova visão. Então, ampliaria muito mais, tornaria as coisas muito mais possíveis, de uma forma mais tranquila, não tão sofrida assim. E também, talvez, a gente teria o apoio da sociedade para conseguir avançar nas partes mais políticas disso, de compreender e apoiarem quando a gente pede demandas mais urgentes, aprovações mais urgentes, para que não seja tão burocrático inovar e construir um futuro, um presente mais sustentável para nós e para os nossos. E acho que você trouxe um ponto muito legal que você materializou muito bem, que é a coisa de não precisa ser explicado difícil, as pessoas precisam entender para confiar e ir para frente, né? Que você trouxe de uma forma muito clara as coisas. Como você acha que é a aderência das pessoas nesse sentido? Qual que é? Porque eu vou ir para pedido de conselhos, mas antes disso, que você acha que é o fator crítico de sucesso para conseguir essa aderência? Para que as pessoas adotem, elas têm que, de alguma maneira, ver valor naquilo, entendeu? Então, a comunicação é muito importante. A forma com que você chama as pessoas para estar trabalhando e ajudando naquele desenvolvimento tecnológico, em pensar de formas assim, mais distintas de realizar uma coisa, é muito importante porque as pessoas só vão colaborar naquilo que elas acham que é importante, senão não vão fazer. Entendeu? Você pode fazer o programa mais bonito do mundo, mas se a pessoa não enxergar que aquilo ali tem um impacto para a vida dela, isso não acontece. Por isso que eu acho tão importante essa questão de educação tecnológica, sabe? Você ter uma sociedade mais desenvolvida nesse pensamento tecnológico mesmo, de contato com tecnologia, eu acho muito importante porque isso faz com que nasça nas pessoas e elas passem, inclusive facilita até a comunicação. Porque uma vez que você insere a pessoa nesse mundo, ela passa a reconhecer alguns termos, algumas coisas, e aquilo ali facilita com que ela entenda aquilo que está sendo solicitado e aquilo que está sendo requerido, né, dela, inclusive dela para os demais também. Não é a pessoa como se fosse um funcionário de uma estrutura maior. Não, a pessoa faz parte dessa estrutura e a pessoa contribui com essa estrutura para que essa estrutura seja desenvolvida. Por isso que eu acho que essa questão de você fazer esses desenvolvimentos, essas parcerias com universidades, com escolas, e com escolas básicas, eu não estou falando nem só de universidade mesmo, escolas básicas mesmo, trazer crianças para terem contato com tecnologia, isso ajuda muito e desenvolve o país, isso daí não tem nem dúvida que isso aconteça, entendeu? Muito bom. E justamente aqui, um pouco no objetivo desse podcast, se bem não é para crianças da escola, mas se estão ouvindo, super bom, justamente é esse, poder trazer esse conteúdo para que realmente as pessoas entendam, se importem e vejam o valor, né? Gerar esse, que falamos, esse repertório e esse awareness, né? Essa vontade de saber para se engajar nessas coisas, né? Exato. Então, acho que está sendo muito rico, então vamos aproveitar que temos esse tempo aqui para pedir aí já mais um conselho, né, de vocês como profissionais que foram percorrendo esse caminho, para como nos engajarmos mais, como aprender mais sobre isso e
e como tirar as pessoas da cadeira para avançar, tanto desde o ponto de vista nas corporações, mas também como indivíduos. Eu parto muito do princípio de que é importante a gente ser transparente. Às vezes a gente acha que só a gente pensa daquele jeito, só a gente se sente assim. Se a gente não sabe algo, a gente prefere não falar, não perguntar o que poderia significar aquilo. Então, eu sinto falta de que as pessoas sejam genuínas e transparentes sobre o que precisam, o que podem entregar enquanto valor, também contribuir. É muito. As pessoas ainda estão acostumadas com uma via de mão única. Nada surgiu do nada. Muitas relações foram sendo construídas para aquilo ser desenvolvido. Então, é muito importante que a gente entenda que somos humanos ainda, não somos só apenas empresas, e a gente esteja aberto para construir isso, essa relação, algo novo, que algo possa se conectar junto com os propósitos individuais de cada empresa, o foco empresarial de cada organização, pode sim, no futuro, ter uma sinergia com aquela que vai te colaborar agora e te ajudar a construir algo. Então, o meu conselho é se fortaleçam mais nesse ecossistema. Inclusive, tem eventos que podem fornecer isso, o Impact Hub divulga muitas iniciativas. Ano que vem, a gente, por exemplo, vai ter, em 2025, aqui em São Paulo, o Impacta Mais, que é um fórum de economia de impacto, por exemplo, que vão ter vários atores e empresas do ecossistema. Então, seria um ambiente que poderiam construir essa sinergia. Eu sei que, às vezes, pode ser difícil encontrar pessoas para construir algo, mas não é impossível. Estamos aqui construindo algo, e esse diálogo e essa relação. Mesmo que em outro momento a gente já construiu a sementinha que o Hub plantou aqui de gestão de comunidade, estamos aqui novamente. Então, a gente pode acabar precisando um do outro no futuro. Então, é muito importante que essas relações sejam fortalecidas e sejam genuínas nessa construção. Muito bom. Leo? Então, sobre essa questão pelo que eu entendi, a promoção da inovação, tanto para as empresas quanto sociedade, né? Nesse sentido. Com foco na transição energética, Com para foco na realmente transição. avançar no que Exato. precisamos de transição energética. Então, o que acontece? De novo, vou dividir em duas partes: o mundo corporativo e o mundo de maneira geral. O mundo corporativo eu acho que é mais fácil porque, como isso faz parte do dia a dia das pessoas, se você promover uma infraestrutura, e quando eu digo infraestrutura, não é só contratação de máquinas, equipamentos, não. O que eu estou dizendo é você promover, principalmente através dessas iniciativas do governo, com solicitações de redução de impacto, de carbono, esse tipo de coisa, as empresas elas vão buscar atender. Então, a empresa ela busca atender demandas de mercado. Então, essas demandas de mercado, elas, assim que o mercado identifica aquilo como importante, as empresas correm atrás, elas investem seus recursos e vão atrás, e a gente vê isso exatamente nessa transição energética que a gente estava tendo aos poucos para energia solar, para energia eólica, agora para o mercado do hidrogênio. Então a gente vê que isso daí, ou até falando assim, a economia no consumo de combustível do carro, era uma coisa, era uma demanda. Então as empresas investem nisso. Então as empresas elas trabalham através de incentivo. Então se você tem uma infraestrutura governamental e social que demande isso, as empresas elas dão resposta. Agora, quando a gente fala da sociedade, a sociedade ela demanda conscientização. Eu não sei se você já ouviu uma frase, não sei se tinha lá na Argentina, mas diz assim: a ignorância é uma bênção. Então, porque, na verdade, quando você não sabe que você tem um problema, você fica feliz. Tudo bem que você pode ter um problema logo à frente, mesmo sem saber, porque o problema vai continuar lá. Vai continuar, por mais que você não saiba. Exatamente. A única diferença é que você não sabe, entendeu? Então, por isso que a conscientização é algo que eu enxergo como muito importante. Então, como que você faz que a sociedade demande mudanças? Conscientizando a sociedade.
entendeu? Então você vê que tudo é um ciclo. Então as empresas, os empresários, eles estão ávidos para darem soluções. Por quê? Porque esse faz parte do DNA deles darem soluções, porque é ali que eles conseguem seus diferenciais competitivos, atingir seus objetivos de metas e faturamentos. Só que você precisa da estrutura social consciente para que impulsione todas essas coisas. E essa estrutura social está dentro das organizações também. Também, Porque aqui estamos exato. falando de um CPF, não, sempre me confundo, do CNPJ, mas são as Sim. pessoas, né, as pessoas. que fazem. Então é uma interrelação muito grande. muito importante, e acho que estamos chegando ao final com os conselhos bem relevantes, além da importância da tecnologia, das redes, da conscientização e da intencionalidade, né? Exato. Aí eu só queria resgatar algo também que, como o Léo tinha comentado no começo, a gente está socialmente acostumado com o modelo de matriz energética, mas não é porque a gente está acostumado com esse que tem que continuar sendo esse. O tempo passa, as demandas são outras, as nossas cidades, a quantidade de população é outra, a ocupação do território é outra também. Então a gente precisa entender que a tecnologia, a inovação tecnológica está nesse caminho para que a gente continue tendo essas possibilidades e conseguir viver de uma forma sustentável. Então, a gente pode, sim, mudar o que já foi estabelecido, não quer dizer que a gente não é grato, porque forneceu essa vida que a gente tem até o momento, o que está sendo utilizado aqui, utiliza essa matriz energética tradicional, mas não quer dizer que a gente tem que seguir nesse modelo para sempre, e está tudo bem também modificar e escolher uma opção melhor no momento, no presente atual. Esse que é o bom de ser consciente, Com é certeza. olhar para o futuro. A gente sabe que isso resolve hoje, mas não resolverá amanhã, né? Inclusive, isso não é uma novidade se você for ali, principalmente aqueles países produtores de petróleo, membros ali da OPEP, e eles mesmos já de futuro, eles já estão verificando, e aí, quando acabar o petróleo, o que faremos? Eles já têm investimentos em fontes renováveis, esse tipo de coisa, justamente porque eles sabem que isso tem um limite, entendeu? Então, estamos aqui para contribuir o máximo possível tanto com as nossas empresas, com a nossa sociedade, com o país. E essas parcerias, essas capabilities, esses conhecimentos e essa abertura para o novo nos ajudam a justamente isso, estar mais pronto para o futuro, que é o que precisamos. Não precisamos saber tudo, mas estar abertos, conhecer e conectar para trazer essas soluções e baixar as resistências, né? Sim. Então, muito obrigada. Acho que foi meio que uma aula do tema e como evoluir. Espero que vocês tenham ficado como nós, com vários insights. E se tiverem interesse em continuar indagando no tema e mergulhando no tema, vamos continuar com outros episódios, vamos continuar com outros cases. E muito obrigada pelo tempo, por compartilhar, e nos vemos na próxima. Obrigada. BASF. We create chemistry.